meditando aqui na palavra, juntamente com a igreja, no livro de 1 Timóteo, seu capítulo 2, onde nós podemos observar aqui o apóstolo Paulo dando instruções, a carta aqui a Timóteo, acerca da adoração a Deus. Nós podemos observar aqui as recomendações aqui do apóstolo Paulo, aqui no versículo 1, ele falando para a igreja de Coríntios, Timóteo, perdão. Antes de tudo, recomendo que se faça súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Aqui o apóstolo Paulo estava ensinando aqui aos irmãos o dever de orar por todos os homens, o dever de orar por todas as pessoas, porque o prazer de Deus é que todo ser humano alcance a salvação, que todos se salvem. Aqui pedindo para levantar clamor sobre as vidas, sobre as pessoas que não chegou ao conhecimento da verdade ainda, conhecimento da verdade através da palavra de Deus. E aqui no versículo 2, o apóstolo Paulo falando: pelo rei e por todos os que exercem autoridade, para que temos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e digno. Aqui o apóstolo Paulo estava falando aqui para orar por os governantes, pelas pessoas que estão com o nome em destaque, o nome em eminência, por reis, por autoridades, pelos nossos governantes, todas autoridades. Porque todas as autoridades são constituídas, ou seja, são colocadas lá porque Deus colocou. E nós devemos orar por essas pessoas, por os governantes, para que eles venham fazer boas coisas em benefício de todos nós cidadãos, principalmente sabedoria para saber governar, governante como juiz, ali para estar ali na lei ali, sendo justo com aqueles menos desfavorecidos. Aqui no versículo 3, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Aqui está dizendo que Deus se agrada quando nós levantamos um clamor, quando nós oramos para aquelas pessoas que estão naquele momento de fragilidade, para os aflitos, para os necessitados. Que nem, por exemplo, nós vemos pessoas ali em situação difícil, quando nós entra no nosso coração a compaixão, para nós orar pelaquela pessoa, pelas pessoas principalmente que estão ali nos adultos, para aquelas pessoas que estão ali nos presídios, para aquelas pessoas ali que se encontram drogadas. Eles não estão ali naquela situação porque eles querem, é porque eles estão ali escravizados pelo inimigo. E ali quando nós oramos por aquelas pessoas, a palavra está falando que Deus se agrada. Amém. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Porque o prazer de Deus é que todos seres humanos se salvam. Mas como é que eles vão se salvar se nós não apresentar a Jesus para essas pessoas? Que essas pessoas venham chegar ao conhecimento da verdade. O Evangelho de João, seu capítulo 8, versículo 32, a palavra fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só a verdade através da palavra de Deus. Evangelho de João, seu capítulo 8, versículo 36, e a palavra fala: se verdadeiramente o Filho os libertar, vocês serão livres. Então só através da palavra
Deus. É que a vida vai ser salva. É que as almas vai ser ganha para o reino de Deus. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Jesus Cristo. Está falando aqui, a palavra do Senhor está falando que há só um Deus. O homem, Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos esses, foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Aqui está falando o único homem que se entregou por toda a humanidade. Lá no livro de João, seu capítulo 3, seu versículo 16, a palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, ou seja, o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ou seja, não pereça, quer dizer, não sofra. Então foi por isso, por esse tamanho amor, que Deus manifestou o seu amor ao mundo, enviando o seu Filho amado, em resgate da minha vida, em resgate da tua vida. Então é por isso que Deus, Ele diz que tem prazer quando nós oramos por todos os homens, por todas as pessoas, porque Ele é o único Deus, o qual se entregou por si mesmo, em resgate de todos, em resgate de todos. Então quer dizer que Jesus, o prazer dele é que todos se salvem. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo-lhe a verdade, não minto. Mestre da verdade, fé aos gentios. E aqui nós podemos observar o apóstolo Paulo, ele falando que foi para isso que ele foi escolhido, foi para isso que ele foi separado, foi designado na fé, na verdadeira fé. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e descrição, não se adornando com tranças e com outros, nem com pérolas ou com roupas caras. Aqui agora ele já está dando instruções às mulheres que vestem de forma decência, ou seja, na simplicidade, que não se vestam com roupa cara, ou seja, com roupa de marcas. Aqui está alertando aqui sobre a vaidade. Glória a Deus. Adoração a Deus, ou seja, é nós dar o melhor para Deus, é nós ser obediente à palavra de Deus, porque isso agrada a Deus. Chegou certa vez que Jesus ali observou ali os ricos, eles ali colocando as suas ofertas ali na casa de oferta. E Jesus ali também observou uma viúva. Ela colocou ali 2 pequenas moedas de cobre, ou seja, moeda sem valor, dinheiro judaico. Mas Jesus ali falou ali, no seu ensinamento, Jesus falou, está vendo ali? Eu me agradei mais nas ofertas daquela viúva do que nessas dos ricos, dos poderosos. Porque os ricos, eles deram ali a sobra, não foi a primícia, mas aquela simples viúva, da sua pobreza, ela deu tudo que ela tinha. Então o que Jesus espera de nós é que nós venhamos dar o nosso melhor para Ele, o nosso maior louvor, a nossa melhor pregação, a nossa melhor adoração.
quando nós procuramos aprender de Deus, quando se nós louvamos, que nós vamos ensaiar o louvor, para que nós venhamos dar o nosso melhor para Deus. Glória a Deus, que nós venhamos se preparar. Que nós nunca venhamos cair no comodismo e achar que o que nós fazemos é suficiente para Deus. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Porque Deus se agrada quando vê o nosso esforço. Ali procurar agradar a Ele. Porque esse Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso. Então Ele quer de mim, Ele quer de você o nosso melhor. Amém, eu creio, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Só foi ter que o Espírito Santo de Deus me concedeu nessa noite. Que a amada igreja se coloque de pé, para nós estar assim orando, para nós estar assim finalizando nessa noite o trabalho.